Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham se debruçado sobre a leitura da Bíblia e os textos que nós indicamos também. Estamos iniciando o nosso 29º estudo do livro do Evangelho de João e, como sempre, peço que você acompanhe as leituras que nós vamos fazer agora na sua Bíblia. Pegue sua Bíblia e vamos acompanhar juntos a leitura que faremos aqui. No estudo anterior, nós paramos em João capítulo 17, versículo 3, e hoje vamos iniciar com o versículo 4. Abra sua Bíblia então. João 17, 4 diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Consumando a obra. Isso aqui antecipa o grito de vitória sobre a cruz, quando Jesus diz claramente: está consumado. Você pode confirmar isso lendo João, capítulo 19, verso 30. Leamos agora o versículo 5. João 17, 5 diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha que interessante, Jesus usa aí uma expressão glorifica-me com a glória. Jesus aqui afirma, como parte da sua petição, que na sua glória existiu antes do mundo existir, significando que ele é pré-existente e não criado. Em segundo lugar, ele se refere a uma espécie de glória de que ele participou na eternidade. Por toda a Bíblia, essa é a glória que está sempre associada com o único Deus vivo e verdadeiro. Vamos ler agora o versículo 6. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus, tu mos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Manifestei o teu nome. Aqui, a expressão nome denota Deus na beleza da sua perfeição, como revelada à humanidade. Ainda nesse mesmo versículo 6, Jesus fala que eram teus. Tudo e todos pertencem a Deus em virtude da criação. Mas aqui está em vista a possessão pela redenção. Deus deu os eleitos ao Redentor, conforme afirma Jesus quando diz: tu me confiastes. Confira isso na carta aos Hebreus, capítulo 2, dos versículos 10 a 12. Vamos ler agora versículo de 7 a 9. João, capítulo 17, de 7 a 9. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que expressão interessante de Jesus. Não rogo pelo mundo. A obra da redenção realizada por Jesus refere-se particularmente aos eleitos, ou seja, aqueles que o Pai lhe deu, conforme você pode confirmar em João capítulo 10, versículo de 14 a 16 e os versículos de 27 a 29. Esse versículo apoia fortemente a doutrina da redenção definida. A oração de Jesus antes da sua morte sacrificial especifica seu propósito ao morrer. Em outros contextos, onde o propósito específico de oferecimento de Jesus não é um foco preciso, Jesus ora por seus inimigos, como também nós devemos fazer. Confirme isto em Mateus capítulo 5, versículo 44, em Lucas capítulo 23, versículo 34.
Sobre essa doutrina da redenção definida, você pode ver o estudo que nós fizemos no estudo número 18. Volte lá pelo YouTube e verifique o que nós falamos, o que estudamos sobre esse assunto. Leiamos agora o versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Sou glorificado. É surpreendente que a glória de Deus possa estar associada com ações de seres humanos, que são tão insignificantes, quando comparados com a majestade de Deus. Contudo, pessoas como Eliú, no livro de Jó, mostram que os seres humanos podem dar graças a Deus, e Paulo afirma isso das atividades mais comuns dos seres humanos, tais como comer e beber, conforme você veja registrado em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Leamos o versículo 11. João 17:11 é que nós estamos lendo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus usa uma expressão Pai Santo. Essa maneira de dirigir-se a Deus, ela só aparece no Novo Testamento. O Velho Testamento não existe essa expressão. Ainda no versículo 11, Jesus fala que eles sejam um, assim como nós. A unidade de pessoas na Trindade é o exemplo da unidade dos crentes uns com os outros, através da sua união com Cristo, de acordo com João, capítulo 14, versículo 10. Há uma unidade de propósito e de essência na igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Essa perfeita unidade, conforme nós lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 12 a 16, que será manifestada no dia de Cristo, já forma e molda o povo de Deus, a fim de que o mundo creia de acordo com João, capítulo 17, versículo 21. A unidade organizada não substitui a unidade espiritual, ainda que as divisões organizacionais e as separações entre os cristãos constituam, indubitavelmente, um testemunho negativo perante o mundo. Veja isso na 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, e 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Vamos ver o versículo 12 agora. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O filho da perdição aqui o mesmo termo também é empregado para denotar o anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e isso cumpre o que nos diz o Salmo 41, verso 9. A traição de Judas era necessária para o cumprimento de muitas outras passagens das Escrituras que descrevem o sofrimento de Nosso Senhor. Jesus entendia muitas passagens das Escrituras como contendo anúncios proféticos de vários detalhes da sua carreira messiânica. Ele acentua que todas essas seriam cumpridas porque eram a palavra de Deus. Leiamos agora versículos 13. João, capítulo 17, versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Isso aqui se refere ao ensino completo de Jesus. Jesus se baseava exclusivamente na palavra de Deus. Ainda no versículo 14,
porque eles não são do mundo. O novo nascimento implica numa divisão radical da humanidade. Os crentes continuam a fazer ou a viver no mundo, mas não pertencem realmente a ele mais. Isso que nos diz João, capítulo 17, versículo 16, que ainda nós vamos ler. Vamos ler agora versículos 14. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Esse versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, nós vimos agora há pouco que se refere àquilo que Jesus ensinava. Nesse versículo 15 que nós acabamos de ler, Jesus pede que o Pai os guarde do mal. Jesus sabe que o mundo odiará os seus discípulos como odiou a ele, mas ele não pede que seus discípulos sejam protegidos do sofrimento, mas que eles sejam guardados do mal. Não é das aflições físicas ou sociais do mundo que Jesus deseja que seus discípulos sejam guardados, mas da sua corrupção moral. Veja os cristãos no mundo em Gálatas capítulo 2, ou melhor, em Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Leiamos versículos 16 e 17. João 17, 16 e 17. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus pede, santifica-os. Jesus não pede pelo bem-estar temporal dos seus discípulos, mas por sua santificação. Ele deseja, acima de tudo, que eles sejam santos. A verdade é o meio pela qual a santidade é alcançada. O erro e o engano são próprios do mal, e a verdade é básica para a piedade. Ainda no versículo 17, há uma afirmativa de Jesus: a tua palavra é a verdade. Esse testemunho se refere imediatamente ao Antigo Testamento, que os discípulos possuíam. Estende-se também ao ensino de Jesus, chamado Palavra de Deus, registrada em João, capítulo 17, versículo 14, e vem incluir os livros do cânon do Novo Testamento, conforme João, capítulo 17, versículo 20, e Lucas, capítulo 8, versículo 11 a 15 e 21. Essa é uma poderosa afirmação da autoridade e origem divina das Escrituras. Confirme isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Leiamos agora o versículo 18. João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Compare esse versículo com João capítulo 20, versículo 21, que estudaremos com detalhes. Jesus é o exemplo supremo para as missões cristãs. Todo verdadeiro cristão é um missionário, enviado ao mundo para dar testemunho de Cristo, para alcançar os perdidos, onde possam ser encontrados e conduzi-los ao Salvador. Ainda no versículo 18, ao mundo. Notar que os termos não do mundo, em João capítulo 17, versículo 14 e 16, nem fora do mundo, em João capítulo 17, versículo 15, mas ao mundo e no mundo, conforme João capítulo 16, versículo 33. Vamos ver agora os versículos 19. João 17, 19. E a favor deles
eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu me santifico a mim mesmo, diz Jesus. Jesus, sendo absolutamente santo, não tem necessidade de melhoramento moral, de acordo com que a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27, nos diz: como sumo sacerdote, ele se consagra a si mesmo de acordo com o que nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 41, a sua tarefa sagrada, especialmente a seu supremo sacrifício como sacerdote e como oferta. Vamos ler agora versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha que interessante. Por aqueles que vierem a crer em mim. Numa sublime mudança de pensamento, o Senhor agora abrange, em sua oração, todo o corpo de crentes, mesmo aqueles que chegarão à fé nas gerações futuras. É o nosso caso. Todo verdadeiro cristão pode estar certo de ser incluído nesta oração. Leiamos para nossa análise o versículo 21. João 17, 21 diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de Cristo com toda essa unidade é para que o mundo creia que foi Jesus enviado por Deus. Essa oração pela unidade não é meramente por uma unidade espiritual ou invisível, mas por uma unidade no mundo, para que esse mesmo mundo creia, conforme nos diz João capítulo 17, versículo 11. Vamos ler agora versículos 22 e 23. João 17, versículos 22 e 23. Leiamos. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amaste a mim. No versículo 23, Jesus pede que sejam aperfeiçoados na unidade. Há um padrão de unidade que caracteriza o relacionamento entre o Pai e o Filho, e entre o Filho e os cristãos. Confirme isso em João, capítulo 14, versículo 10. Ainda nesse mesmo versículo 23, há uma declaração de Jesus: e os amaste, como também amaste a mim. Esta afirmação traz à luz o amor de Deus, o Pai, pelos redimidos, de acordo com João capítulo 3, versículo 16. Às vezes passando por alto, por causa da ênfase do amor de Cristo por eles. Continuemos. Leiamos versículo 24 agora. João 17, 24 nos fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. A minha glória. Jesus não pede prosperidade temporal, nem para os discípulos, nem para a igreja. Ao invés disso, ele ora pela santidade e unidade sobre a terra e pela reunião de seus santos no céu. Estar com Cristo é o supremo anseio do cristão. Veja o que nos fala Filipenses, capítulo 1, versículo 23, e a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Leiamos agora versículos 25 e 26.
João 17, 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Versículo 26. A oração termina fazendo ressoar de novo algumas das notas ouvidas por toda essa ocasião: unidade, conhecimento, missão e amor. Este é o clímax adequado ao ensino de Jesus em todo o evangelho que ele nos deixou. Vamos começar o capítulo 18. Vamos começar, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o nosso próximo estudo, assim nós começamos um capítulo novo. Estamos na fase final do nosso estudo de João e faltam simplesmente 4 capítulos para nós encerrarmos. Eu, mais uma vez, peço que você fale com seus amigos e parentes e compartilhe com eles esses ensinos, para que nós tenhamos uma boa promoção de Jesus através da palavra dele que temos estudado. Fique com Deus, uma boa semana, que Deus abençoe você, a sua família e os seus queridos todos. Até lá!